Tem como provar a existência de vidas passadas? Você tem algum tipo de relato para contar? Foi isso que comentaram no vídeo meu sobre isso. Então eu tenho alguns relatos para contar sobre a minha vida, sobre ligações de vidas passadas e um relato de uma conhecida também. Então, para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo e desde vidas passadas, entende? Meu irmão gêmeo, ele era muito tóxico comigo, desde vidas passadas. Eu tive uma regressão de vidas passadas feitos através dos meus guias e mentores. Chegou um momento crítico na minha vida que meu irmão, nessa reencarnação aqui, ele estava sendo tão tóxico comigo, uma pessoa extremamente narcisista comigo, e eu ficava muito triste, muito depressivo, ao ponto de eu querer na minha própria vida. E nisso os meus guias e mentores apareceram e mostraram o porquê disso. Então é uma relação de desde vidas passadas. Desde vidas passadas o meu irmão gêmeo era desse jeito, tá? Eu lembro que eles me mostraram, a gente nem morava no Brasil, a gente morava, se eu não me engano, na Alemanha, tá? Eu sentia que era na Alemanha. E nisso desde vidas passadas ele pegou e era sempre tóxico comigo. Ele é muito tóxico, ele tinha inveja de eu fazer amizades com as pessoas, ele me prendia, ele me... como se fosse aquele relacionamento de irmãos tóxicos. Ele tinha muita inveja, não deixava eu fazer nada. Os meus guias e mentores me mostrando de vidas passadas nessa questão. E nessa vida atual a mesma coisa se repete, tá? Ele fica falando muito mal de mim para os amigos dele. Ele pegou e não gostava de mim, ficava tudo coisa de narcisistas faz. Ficava me humilhando, na faculdade me humilhava, no meio da família me humilhava, a troco de nada. Enfim, falava um monte, me difamava para um monte de pessoa, entendeu? E até hoje faz isso. Então, como eu fosse o mal da história, ele faz a maldade e eu sou o mal da história. Então, desde vidas passadas ele é assim. Só que em vidas passadas eu peguei e acabei na vida dele. Eu fiquei com tanta raiva dele em vidas passadas que nessa regressão os meus mentores e guias, eles pegaram e mostrou que eu peguei um objeto cortante, né, e tirei a vida, mandei ele de arrasta para cima. Então esse ciclo se repetiu, a gente ficou desentendido, a gente combinou de reencarnar novamente e o mesmo ciclo se aconteceu. Só que agora ele faz a mesma coisa, ele se repete esses mesmos ciclos se aproveitando de mim. Só que agora eu sou mais controlado, eu sou bem mais calmo do que em vidas passadas, porque em vidas passadas eu era bem estressadinho, eu brigava mesmo, entendeu? Mas confesso que às vezes dá vontade de dar um socão nele, de tantas vezes que ele me chega a irritar e se aproveita de mim. Só que eu me controlo, eu lembro dessa regressão, assim, não quero mais não quero ter que, vamos dizer assim, pagar essa dívida na minha consciência por conta dele. Então esse é um relato meu que vem de vidas passadas, que me mostrou através da regressão. Teve um outro também que eu sempre sonhava com uma mulher e no meio de uma floresta, eu estava no meio de uma floresta com um riacho e nisso tinha uma mulher alta, né? E ela pegava e falava assim pra mim, vai, você tem que ir, você tem que reencarnar. E nisso, eu pegava e sonhava com isso direto. E nisso aparecia um homem falando assim pra mim, do lado da mulher, eu vou primeiro e depois você vai. E nisso, esse sonho se repetindo, até que ficou tudo mais claro. Essa mulher que apareceu no sonho, na verdade, era a deusa Flidias, que eu cheguei a trabalhar com ela nessa reencarnação. Eu não falo mais com ela, mas chegou um período que eu peguei e trabalhei com a deusa Flidias. E essa mulher que pedia para eu reencarnar, era a deusa Flidias. Eu cheguei a trabalhar com ela. Eu sabia que ela era quando ela apareceu para mim. E depois disso eu sonhei com esse sonho de novo e era aquela mulher, a deusa Flidias. E esse homem falando assim para mim repetidamente, eu vou primeiro e depois que você vai, era o meu tio aqui nessa reencarnação. Enfim, então outra prova, mas é uma prova pessoal, algo de experiência minha. Então não posso passar as minhas memórias para vocês verem que eu não estou mentindo nem nada. Uma outra questão eu lembro de vidas passadas que eu fiz regressões antigamente, que eu era perseguido, eu era uma mulher, eu era uma bruxa, eu era perseguido, o pessoal cristão queria
queria por querer me pegar, entendeu? E qual é a prova disso? Bom, a prova disso é que quando a gente morre, o que desaparece é o nosso corpo físico, a gente costuma ser quem a gente é, ou seja, eu continuo estudando ocultismo, espiritualidade, bruxaria no geral, então eu tinha esse costume de estudar em vidas passadas e nessa vida aqui também eu tenho. E agora um relato de uma conhecida minha, que ela chegou a falar assim pra mim que estava assistindo televisão com a amiga dela, uma conhecida minha que eu conheci pela internet. E nisso ela pegou e falou que estava assistindo televisão com a amiga dela. E nisso falou assim, estava passando na televisão que ia passar uma reportagem de tal lugar, de tal cidade, de coisas bem antigas e abandonadas. E nisso, essa amiga minha, ela falou assim pra mim, que conhecia tudo lá de vidas passadas. Ela como se ela lembrasse de tudo aquilo, entendeu? Ela falou assim, nossa, eu acho que eu já estive nesse lugar. Dentro desse lugar tem isso, tem isso. Descreveu com detalhes as coisas que tinham ali. E nisso começou a reportagem desse mesmo local. E nisso mostrou tudo que ela falou tinha lá, porque ela já viveu em vidas passadas, ela tinha essa recordação aí dentro dela. Enfim, então essas são algumas provas, só que são provas, experiências pessoais da gente, não tem como a gente transferir essas memórias aí para vocês, mas são relatos sim que eu tive, que eu passei e que me fazem sim ter fé e acreditar na espiritualidade. Enfim, espero ter respondido a sua dúvida. Muito obrigado pelo seu comentário. Se você gostou do vídeo, curta e me siga para mais. Sugestões de vídeos ou dúvidas também, deixa aí nos comentários. Quem quiser marcar um atendimento no particular, sou terapeuta holístico, faço limpeza de chakras, limpeza energética, mapa astrológico, mapa numerológico, leituras de registros acásticos, leituras de cartas tarô, cigano, mapa do anjo também, limpeza de caminhos. Então, quem quiser marcar um atendimento no particular, é só me chamar no meu privado. Muito obrigado, viu? E que Deus abençoe vocês.